Então, o mercado faz algumas coisas, ou exige algumas coisas realmente muito estranhas. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo da sexta, esse espaço aqui onde debatemos o que aconteceu de mais relevante na semana, o impacto nos principais ativos e nossa expectativa em relação ao que pode acontecer com tudo isso. Antes de entrar no nosso tema, eu queria lembrá-los que essa semana, na terça-feira, eu e o Ricardo Carsten, que é meu sócio no projeto de incorporação imobiliária lá nos Estados Unidos, apresentamos detalhadamente o que a gente tem feito lá. Nós, há 2 anos e meio atrás, criamos uma incorporadora. Esse vídeo que vocês estão visualizando aqui é um exemplo de um perfil de uma casa. A gente tem comercializado para americanos mesmo, classe CD. Esse projeto está dando muito certo, já está validado. E nessa live a gente colocou o que a gente fez, o que está dando certo, quais são as rentabilidades e a grande novidade que a gente lançou, o projeto da MK2, que é o mesmo projeto reaplicado agora, dando oportunidade para novos investidores poderem participar também dessa oportunidade para incorporar no mercado americano. Então, quem não teve a oportunidade de assistir, eu recomendo que faça. Quem achar que tem aderência, ou seja, tem apetite por internacionalização de recursos com segurança e uma rentabilidade bastante interessante, está aí, quem sabe, uma grande oportunidade. Então, está no canal do YouTube, qualquer dúvida, tem lá os formulários de contato para que vocês tirem suas dúvidas com a gente. Então, estamos todos à disposição de vocês. E o segundo recado é que gravamos o episódio 47 do Aposentado Rico, já está à disposição aqui em todas as plataformas. Ficou muito legal, a gente fez uma discussão sobre o tempo e acho que você vai gostar. Então, live sobre corporação imobiliária, Aposentado Rico, tem material aí suficiente para você brincar no fim de semana. Muito bem, e essa semana como é que foi? Bom, a semana decorreu basicamente do jeito que esperávamos, né? Não tivemos grandes indicadores, porque o grande guidance ainda é na semana que vem, quando teremos a super quarta, na espera da taxa de juros. Tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, uma expectativa de baixa, não se sabe ao certo ainda 0,50, 0,25, mas as principais apostas já concentram-se no 0,25. O importante é iniciar a retomada de um novo ciclo de taxa de juros no mercado americano. E aqui no Brasil, paira uma grande dúvida, né? Porque tem se observado, eu já falei isso no vídeo da semana passada, uma certa pressão do mercado financeiro por uma subida da taxa de juros. E eu particularmente, continuo estranhando a voracidade desse aumento, né? Então, o mercado fala em 0,25, mais meio, uns já falavam até mais 0,25, podendo chegar a 11,75, até 12. E eu particularmente continuo achando um grande exagero. Eu também comentei no vídeo anterior que no evento que eu participei lá com o Campos Neto, não foi essa leitura que eu tive do discurso dele. E essa semana eu ouvi já alguns economistas comentando que talvez não houvesse essa necessidade. Por quê? Existia uma pressão pelo aumento baseado, tem que aumentar para manter a credibilidade do Banco Central. Um tipo de pressão meio estranha, né? Tem que aumentar para manter a credibilidade. Por quê? O Banco Central tem que fazer o que tem que ser feito. Se tiver que aumentar, tem que aumentar. Se não tiver que aumentar, não tem que aumentar. Então não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra. E aí o mais estranho essa semana é que eu ouvi de duas pessoas diferentes que o comentário geral era de que, ok, mesmo que se decida em não subir a taxa de juros, o placar tem que ser unânime para manter a credibilidade. Ora, pois, por quê? Se são 9 pessoas dentro de um colegiado, cada um tem uma visão, já se tem um grupo bastante diverso de técnicos para discorrer sobre o assunto, justamente para que se tenha algo com diferentes opiniões ou não. Né? Se é para ter todo mundo na mesma opinião, não precisa ter 9, né? 2 ou 3 lá resolve a questão. Então, o mercado faz algumas coisas, ou exige algumas coisas realmente muito estranhas. Né? Então, primeiro tem que subir, mas se não subir, tem que ser unânime. Por quê? Essa é a pergunta que fica no ar.
Fato é, o que aconteceu de prático com os mercados, né? Eu já estou aqui com o dólar. Eu tinha feito aqui esse diagrama para vocês, baseado numa figura gráfica bem conhecida, que é o famoso ombro, cabeça, ombro, né? Eu tinha desenhado, até fiz uma analogia aqui com o espelhamento, que se cumprir da figura, existia a possibilidade, quem sabe, de ir lá na faixa dos 5,13, 5,14, que seria esse fundo espelhado desse ombro, cabeça, ombro. Bom, essa semana o dólar continuou cumprindo aquele movimento, né? Até tem uma perna desenhada aqui, que seria a formação do ombro, cabeça, ombro, né? Ela vai se completar aqui no 5,43. Obviamente que para seguir o fluxo negativo, ela teria que perder esse patamar. Aqui já são outros 500. Mas eu continuo acreditando que no curto prazo a gente tenha novamente o teste dessa região abaixo dos 5,50, ao menos é o que eu tenho indicado no nosso gráfico aqui do dólar. E o Ibov? Bom, o Ibov, depois eu vou mostrar inclusive o desenho do fluxo estrangeiro, que faz tempo que eu não mostro para vocês como é que está isso. Nós entramos no mês de setembro com um viés um pouquinho mais negativo, né? Fizemos uma tentativa de recuperação, houve correção e essa semana basicamente lateralizou em cima da média, em cima do suporte. Reparem que aqui, ó, se vocês subirem aqui para o lado esquerdo, ó, é a região que eu tinha traçado essa linha já na semana passada, que seria uma linha importante de suporte, que bate com a média semanal, e foi exatamente o patamar que foi respeitado. No pregão de hoje, especialmente, se a gente dá um zoom, podemos ver que teve uma reação bastante interessante. No intraday, nós chegamos muito próximo a 136 mil pontos. Na segunda metade da tarde, houve uma certa correção e o indicador e os preços cederam um pouco, mas ainda fechando com uma alta bastante razoável e, obviamente, trazendo uma alta na semana. Então, tivemos um dólar em queda e a nossa bolsa em alta, mas essa sinalização aqui na sexta-feira já deixa um pouco mais de otimismo no ar. O que fica em relação a UDI 26? Né? O UDI 26 continua ainda refletindo um pouco essa pressão que eu venho comentando com vocês do mercado em relação à expectativa do cupom. Reparem que a gente segue nesse canal aqui, né? Houve aquela redução para próximo de 11,56 aqui na semana passada. Essa semana toda foi de subida, hoje caiu um pouco, mas ainda mantendo-se lá na faixa de 11,60. O que significa isso na prática? O mercado continua precificando essas altas, 0,25, meio e meio, quem sabe até mais 0,25 ainda nas próximas reuniões. Eu ainda, particularmente, não estou convicto desta tese, mas o mercado, né, ao menos o DI, está indicando essa possibilidade. E nos Estados Unidos, antes de mercados externos, deixa eu mostrar para vocês como é que anda o fluxo. Eu acho que esse é um dado bem interessante para mostrar aqui para vocês, que esse gráfico aqui, que vocês podem visualizar mais à esquerda, é o gráfico mês a mês. Então, nós tivemos uma retomada a partir do mês de julho, como vocês podem verificar aqui, foram 7 mais 10, e o início de setembro agora ainda está um pouco mais negativo, voltamos para o negativo, e quando a gente vem para o gráfico da direita, aqui é o ano de 22, aqui é o ano de 23, foram 2 anos com muita entrada de capital estrangeiro, e tendo em vista a saída, olha, como vocês verificam aqui, ó, a saída de capital no primeiro semestre de 2024, nós ainda estamos com um saldo negativo de 23,2. Muito provavelmente, eu não tenho dado dos últimos 2 dias, talvez a gente tenha tido uma entrada para a recuperação, porque geralmente nesses últimos meses o estrangeiro ele tem dado tom de subida e descida do nosso principal índice. Então, eu acredito que já houve uma retomada, né, do fluxo para a compra a partir dos últimos 2 pregões. A gente vai entender isso na semana que vem e eu trago esse dado aqui mais detalhadamente para vocês. E o que está acontecendo nos mercados lá fora? Então, nós temos aqui S&P, como vocês podem ver. Na expectativa da subida da taxa de juros, olha só, nós já temos uma recuperação bem interessante, já vamos flertando novamente com o topo prévio. O mercado de tecnologia, que estava um pouquinho mais teimoso, está um pouquinho mais atrasado, mas também oferece uma recuperação interessante.
quando a gente olha o que está acontecendo lá na Europa, não está muito diferente. A recuperação também é um pouco mais lenta, por questões que a gente já sabe da Europa, que estão um pouquinho mais complicadas, mas ainda é um movimento tentativo de recuperação. A mesma coisa acontecendo lá no Japão, muito parecido, aqui também na expectativa do Banco Central, mas aqui nós já estamos meio vacinados, depois daquela subida do mês passado, que causou aquele estrago que vocês viram. E o VIX volta a ficar comportado, né? Nós temos aí a faixa dos 16, o que indica cada vez menos aversão a risco, né? A volatilidade caindo bastante, também indicando a possibilidade de continuidade de subida nos principais mercados mundo afora e quem sabe acaba ajudando a puxar o nosso. Então, muita expectativa em relação à próxima quarta-feira, que nós teremos essa decisão de juros, tanto lá nos Estados Unidos quanto no Brasil. Ficar de olho no Japão também, porque mal ou bem a gente já sabe que houve um impacto, especialmente na questão do carry trade, né? Que é pegar dinheiro barato para apostar em mercado emergente, e quando reverte isso, reverte esse fluxo, como a gente já experimentou na pele mês passado. Então, vou ficar de olho nisso também. Mas com certeza mais preparados para qualquer situação que se apresente lá no Japão também. Então era isso, pessoal. Lembrando, então, o Aposentado Rico, episódio 47, disponível para vocês. A nossa live mostrando como é que está funcionando o nosso empreendimento imobiliário lá nos Estados Unidos. Também à disposição de vocês para tirar dúvidas. Se gostaram, deem seu like, assinem nossos canais. Não esqueçam de colocar lá no sininho para ser notificado sempre quando tem vídeo ou qualquer evento novo aqui. Tenham todos um ótimo final de semana e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!